analisar, é perceber o que não estamos a fazer bem e seguirmos em frente. Obrigado. Pois é, então aqui, finalizando a coletiva do técnico Pepa, deixa eu voltar para a tela então aqui com os meninos. E curiosidade, né? Tá aí na tela, fora Pepa, enfim. Galera, o like que vocês ainda não deram é pro trabalho da gente, tá? Então, para destacar o nosso vídeo aqui, nosso trabalho. Kelvin, tu estava anotando tudo. O que é que você tem a declarar aí da coletiva do técnico Pepa? Cara, ele reconhece que o início é difícil e realmente é um dos piores inícios de ano que o Sport já teve, sem sombra de dúvidas. Ele fala uma coisa que, aliás, ele comentou aqui, né, muito do que a gente tinha falado também aqui na nossa resenha pós-jogo, que futebol é 11 contra 11 e que o time adversário foi mais competente na estratégia, de fato foi. Mas ele falou um ponto que chamou muito a minha atenção. Ele disse que falhamos em não forçar o erro do adversário e ter o melhor aproveitamento no último terço. Isso passa muito pelo que a gente debateu, Alessandro, que você comentou com relação ao Christian Rivera ali, não ter sido, de repente, tão bem na função de distribuir o jogo, a bola um pouquinho mais, para tentar forçar o erro do adversário. E é verdade. Aquela inversão de jogo que a gente comentou aqui, ela passa justamente por uma dessas estratégias de você balançar a defesa adversária, né, que você vai virando a bola, o adversário ele vai balançando ali até o momento que um jogador desgarra e aí o ponta pode entrar livre numa situação ali de 1 contra 1, de 1 contra 0 e finalizar com espaço. Então, é isso que ele precisa melhorar. O esporte, se esse esporte dele, né, que já tem tem um padrão muito bem definido de saída de bola parada e tudo mais. Se esse esporte ele começar a performar ofensivamente melhor, a gente vai ter resultados e atuações, né, exibições muito melhores do que o que a gente está vendo. Agora, ele precisa melhorar talvez o repertório. Talvez ele tenha que mudar um pouco o repertório de treino dele, usar estratégias diferentes no treino dele, para tentar trabalhar algumas situações que ele não trabalhou ainda, tá? Inclusive, estou aqui, se ele precisar de ajuda, me coloca à disposição, tá? Para ajudar a criar situações ali diferentes e aprender com ele também. Mas, de fato, assim, ele precisa mudar. Ele vê por que eu estou fazendo o meu plano de treino. Isso aqui eu estou repetindo, já repeti esse trabalho, não está funcionando. Muda. Já mudei a forma de executar esse trabalho. Muda. Ele precisa trabalhar, como ele mesmo fala. Esse trabalhar mesmo, ele precisa acontecer. A gente precisa ver que realmente está acontecendo. De fato. Como na última partida, a gente reconheceu que melhorou alguma coisa, que foi justamente o que faltou hoje. Foram as bolas serem invertidas para balançar o adversário, encontrar espaços e forçar o adversário a errar na marcação, errar no posicionamento. Isso a gente elogiou na última partida. E agora, nesse jogo, eu volto a repetir. Faltou isso novamente, vinha faltando em outros jogos e voltou a faltar hoje. Então, ele precisa continuar fazendo por onde os atacantes e o meio, eles criem situações ali para desequilibrar o adversário. Marcelo, Alessandro, bom, na primeira impressão que eu senti foi exatamente isso, que o Kelvin comentou, né? A gente sentiu que ele está totalmente decepcionado, porque não parece de fato que ele não treina esse tipo de situações. Parece que ele aprendeu de fato esse tipo de situações, mas ele não está conseguindo fazer com que o time evolua, né? Acho que ele está treinando sim, né? Isso deixou bem claro da falta de como ele estava decepcionado, porque o Sport não conseguiu fazer esse tipo de finalização no último terço. E assim, e se a gente parar para pensar e ver as outras entrevistas, outras coletivas que ele deu, né, nas derrotas para o Náutico, para o Santa Cruz, ele comentou basicamente o mesmo problema, o último terço, o último terço, o último terço. Ele sempre comenta na verdade, esse último terço, justamente porque ele sabe que o problema é esse, que o time, quando está enfrentando um time onde ele está muito postado defensivamente, não pode abre perder gol. espaço,
ele não pode perder gol nas primeiras oportunidades que aparecem. Então, Isso. assim, ele provavelmente tem treinado isso, mas os jogadores não estão conseguindo implementar isso, né? Então, ele está bem decepcionado nesse ponto né, com o grupo em si, né? Com o grupo todo, por não ter conseguido implementar isso. E ainda mais num jogo tão importante como esse, porque pelo que até então, assim, a gente viu ele sentindo muito nos jogos contra o Santa, contra o Náutico, contra o Fortaleza. Mas nesse jogo especificamente, eu acho que para ele está sendo muito mais tenso, assim, pelo fato de quando ele comenta o staff, né, ou seja, a diretoria, ele sabe que a pressão vai ser muito grande por causa desse jogo, por causa da questão de grana, né? Porque a grana que envolvia, né, se classificar hoje na Copa do Brasil é muito importante para o esporte, né, e para os jogadores e também até para ele. Então, tudo isso aí vai ser um baque muito grande para ele, né? Então, ele sentiu que esse jogo seria um dos jogos mais importantes do esporte e ele não conseguiu exercer o que ele treinou. Então, ele passou essa decepção. Logicamente, como um treinador, ele tem que assumir essa culpa. Ele já está dizendo: eu sou culpado, eu estou assumindo a culpa, o problema é comigo, né? E a gente agora tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, não tem muito o que falar. Qualquer coisa que ele falasse ali, ou tentasse se explicar ou se desculpar, não iria caber. Não iria caber. Todo mundo iria dizer assim, não, mas e aquilo? Mas e aquilo? E ele não iria sair daquilo, né? Então ele teve que ter a paciência, né, de dizer, a gente tem que trabalhar, eu tenho que fazer, né? Correr Porque atrás do pergunta tempo, corrigir. qual é o erro. Eles é Ele trabalhar, sabe. não tem o que fazer. Ele sabe qual é o erro. Ele Ele já sabe deixou qual é. muito claro em outras coletivas. O problema é que ele. Acho que a Isso pergunta tem que está ser feita é incomodando muito o que, ele. que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer para poder mudar isso que está errado? Aí ele vai dizer trabalhar, Isso, trabalhar, trabalhar, porque ele não vai poder abrir o que, que ele precisa fazer de fato. Entendeu? Correto. exato. Mas a pergunta é essa: tipo, o que, que você está fazendo para mudar? E ele não vai dizer. E assim, até a pergunta com relação à demissão, né, da repórter que foi feita. A mulher foi macho que da porra, né? Até uma frase machista. Uma frase machista, né? Que eu tô dizendo aqui, mas não se dizia, né? Porra, essa mulher foi muito macho agora, velho, né? Teve culhão, vamos dizer ela foi assim. muito, de fato, ela foi muito corajosa na pergunta dela, até porque ele já conhece como é que funciona aqui no Brasil. E como a gente vinha falando, é realmente assim, né? O Por isso que ela brasileiro ele é citou, muito né? Por isso que ela imediatista. citou o Cruzeiro. Por isso que ela citou o Por isso que Cruzeiro. ela citou o Cruzeiro. O brasileiro é muito imediatista. E principalmente nós que torcemos para um time grande como o Sport, a pressão ela é muito grande. Ela tem que ser muito grande, porque é a característica de uma torcida grande como essa. Então, assim, essa pergunta dela ela foi muito pertinente. Mas, assim, se o Pepa fosse demitido hoje... Surpresa para mim. Seria surpresa, mas vamos lá. Seria. Assumiu outro treinador, que seja qualquer um. O mesmo Qualquer defeito. um. Não vou nem citar nome. Qualquer um. Qualquer um mesmo. Qualquer treinador assumiu. Certo? O Sport hoje. A bomba é a O mesma. ataque do Sport ia ser diferente do que é atualmente. Porque a metodologia de trabalho, a ideia passada, vai ser diferente no treinamento e vai fazer com que os jogadores mudem a forma de atacar aquele terço final do campo. Certo? Uhum. Só que outros problemas vão aparecer, que é natural, certo? Outros problemas vão aparecer problemas na defesa, vão aparecer problemas de construção, de bola parada, vulnerabilidade de bola parada, igual aquele time do Mariano Sosso, por exemplo. Aquele time do Mariano Sosso atacava, tenho certeza que hoje ia ser uns 2-3-0, se fosse o time do Mariano Sosso aqui, porque era um time avassalador ofensivamente. Ia fazer 2-3 gols hoje, mas eu já não consigo garantir que não ia tomar 2 ou 3 também. Porque era um time muito frágil defensivamente. Então, acaba que você vai ter essa mudança. Por isso que o brasileiro é muito imediatista, mas você precisa dar o devido crédito para o cara poder trabalhar, entendeu? Porque chegou o último jogador agora. Então, ele precisa ainda ter o tempo. Mas, na prancha do Pirata, ele já deu alguns passos para frente. Tem que ter um equilíbrio de resultado dentro de campo com o resultado nos treinos, né? Que evolua. Exato. A performance, né? A performance ofensiva e tudo mais. Então, assim, ninguém tá querendo. Muitos estão pedindo a cabeça dele, mas assim, ele não vai ser demitido agora. Se fosse, seria surpresa. Mas na prancha do Pirata, ele já tá mais na frente.
Ele já com não certeza tá balança. ele já não está no convés do navio, ele já está na metade da prancha do pirata. Se os resultados continuarem acontecendo e a pressão continuar aumentando, ele vai continuar andando mais para frente até o momento que ele vai ter que pular no mar. E vai para um restaurante, em vez de rodízio, à la carte, né? Comer à la carte em vez de comer rodízio. Ninguém é contra rodízio aqui, a gente já deixou isso muito claro. Mas eu tô dizendo, acaba na hora o rodízio. O Marcelo, ninguém é contra. O problema é o momento. O momento de se fazer o rodízio precisa ser melhor escolhido. É só isso. Pois é. Tipo o jogo de hoje, que é mais um jogo aí que a gente vê alguns jogadores sendo poupados, né? Inclusive para a decisão do Campeonato Pernambucano, caso de herida, então. Marcelo, obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Kelvin. Foi, como sempre, uma aula aqui, né? Escutar o Kelvin, você e a gente conversar aqui, debater sobre esse esporte aí que me deu raiva, mas a gente vem para cá com a cabeça tentando ficar um pouco fria para conseguir entender o que aconteceu e passar isso pro torcedor. O torcedor se invoca com a gente, mas a gente está aqui para segurar as broncas também. Meu querido Kelvin. Obrigado, Alessandro. Marcelo, é muita bondade sua, imagina. Estamos aqui para acrescentar e fazer com que a torcida possa pensar melhor e ter fundamento para debater com os amigos, com a família, com o pessoal do trabalho, sempre da forma mais fria e com muito estudo aqui para todo mundo. Com certeza. Então é isso. Volto daqui a pouquinho, gente. Tá bom? 10h45 para o Bom Dia Rubro Negro. Fiquem com Deus. Vamos para a próxima, levantar a cabeça e, como o Pepa falou, né? Trabalhar. Valeu, Marcelo. Valeu, Kelvin. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Tchau, galera. Valeu. Valeu, Marcelo. Valeu.